Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero saudar de forma fraterna, né, o nosso juiz, doutor Fábio. Já conheço a sua competência, seu compromisso, e hoje deu uma grande aula. Mas eu vejo, doutor Fábio, que a aula que Vossa Excelência deu ao parlar ali na tribuna mostra que a magistratura, os juízes, os promotores, eles precisam ter uma leitura do mundo além da interpretação da letra fria do texto que estão nas leis. Portanto, eu vejo que, para isso, para que você não tenha essa leitura só do texto, né, mas que tenha uma leitura do texto no contexto, tem que ter as leituras que Vossa Excelência trouxe hoje a partir do poema. Né? E só para fazer uma divulgação, os trabalhadores, apesar de toda a herança da escravidão, eles publicam, por exemplo, a vida de João da Cruz de Souza, tem publicações populares para que trabalhadoras e trabalhadores tenham acesso à leitura. Né? Foi um grande poeta, um grande resistente da escravatura. E Vossa Excelência traz essa casa mostrando que o conhecimento ele não é fragmentado. A partir de uma poesia, Vossa Excelência faz toda uma análise de um tema que, para mim, é quase invisível na sociedade. Eu sempre digo que acidente de trabalho, condições de trabalho, pobreza e miséria é invisível para grande parte da sociedade. Só aqueles que vivem nessa situação é que sabem a gravidade e a profundidade do problema. Aí, nesse sentido, amanhã, todos nós vamos ter a oportunidade de, na Justiça do Trabalho, termos um debate, aliás, na Justiça do Trabalho, né, termos a oportunidade de discutirmos a reforma trabalhista. A partir das 10 horas, eu recebi aqui a divulgação, debate sobre a reforma trabalhista, no auditório do TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, a partir das 10 horas. É o tribunal que está promovendo com a Associação dos Magistrados. Então, a grande oportunidade de todos nós parlamentares estarmos nos apropriando da gravidade dessa reforma trabalhista, que antecedeu essa reforma trabalhista a reforma que levou o processo de terceirização para as atividades fins. Né? E pelos dados que, por exemplo, o Diésio, que eu me oriento muito pelos dados de Diésio, porque a minha vida eu tenho me dedicado enquanto mulher pública. Na hora que fiz a opção de ser uma mulher pública, leio muito as orientações de Diésio. A cada 8, 10 trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, 8 são terceirizados. Então, é muito grave. Aprovou e o presidente golpista Temer já sancionou. Não é? Então, amanhã, às 10 horas, todos nós teremos essa oportunidade lá no Tribunal do Trabalho. Mas aqui eu retorno exatamente às questões que Vossa Excelência colocou, que é a centralidade do trabalho. E que nesse país nós passamos mais de 300 anos na escravidão e que até hoje a nossa cultura, a nossa mentalidade é escravista. Então, os exemplos que Vossa Excelência traz é o exemplo que mostra que mesmo a empregada doméstica, né, que não está produzindo a grande riqueza do país, mas ela está produzindo também uma riqueza. Né? Quando eu estava defendendo a aposentadoria das mulheres que nunca trabalharam, nunca tiveram uma carteira assinada, e seus trabalhos sempre foi trabalho doméstico na sua casa, né, nós... pelo menos as estudiosas da economia mostravam para a gente que 12% do produto interno bruto vinha exatamente dessa atividade. Né? Então, elas estão produzindo riqueza, elas estão cuidando e educando os seus filhos, né? Os vizinhos também, elas estão protegendo, então elas têm todo um desafio, mas que fica subnotificado quando tem qualquer acidente, né? Porque elas não têm nenhum vínculo, nem têm nenhuma renda. Então, o trabalho é a centralidade
das nossas ações. O homem evolui, e o Vossa Excelência colocou muito bem, as nossas ações a partir do trabalho. Toda evolução humana ela vem a partir do trabalho. Só que aí vem a divisão social do trabalho e nós passamos a ter esse cenário que Vossa Excelência colocou aqui, que é o processo de exploração, que é exatamente a falta de compromisso, né, com o ser humano, e aí só visa o acúmulo, o lucro, que gera todos esses problemas. Mas tem um outro contraponto que Vossa Excelência também colocou, que é o trabalhador quando não usa os instrumentos. Aí eu quero trazer outra temática. Em geral, ele não usa porque culturalmente ele aprendeu a fazer sem aqueles instrumentos e o seu nível não só de instrução, mas a sua possibilidade de elevar o seu nível cultural foi mínima, porque a sociedade nega. E eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Quando eu era secretário de Inclusão Social, o Ministério Público Federal interditou o terminal pesqueiro e disse que só autorizaria, estava no período do defeso, então, que só autorizaria o retorno se colocasse ali cerâmica nas paredes e o piso e que as mulheres marisqueiras tivessem os instrumentos de proteção do trabalho. Só que eles não tinham condições para isso. Eu fui convocada. Então, eu disse que a cerâmica, por exemplo, eu poderia doar, uma doação minha, porque não tinha como a secretaria pagar, na medida que o prédio não era da secretaria, e era da área federal. Mas os instrumentos de trabalho, diante da situação de penúria que as marisqueiras vivem, eu tinha como justificar com o Fundo de Combate à Pobreza, né? E assim o fiz. Então, comprei as mesas inox, toda a roupa de proteção, porque elas lidam ali com a frieza, com o gelo e tudo mais. Mas qual é o grande desafio? Elas aprenderem a usar, não só aprender, mas elas apreenderem que ali é uma proteção à sua saúde, né? Que é fundamental, inclusive a questão de higiene também, trabalhar com as luvas e tudo mais. Muito difícil. E aí, cadê a educação? Né? Não digo nem só a escolarização, a educação de uma forma geral. Quem vai fazer isso? Né? Então, esse é o grande problema do trabalhador quando não usa o material. Culturalmente, ele acha que aquilo não é necessário. Como o motoqueiro. Então, ao invés de estar fazendo publicidades, fazendo campanha, né, que engana a população, o dinheiro do Detran, o recurso da SMTT tem que ser campanhas educativas. E educativa não é só colocar na televisão. A gente tem que ter uma educação presencial. E a escola tem um papel fundamental. Aí um governo que não prioriza a educação do seu povo, e aqui no nosso país, desde a Primeira República, não existe essa prioridade, e cada vez, quando surge uma esperança, vem as ações, né, que gera a desesperança. Não tem prioridade para a escola pública. Nós estamos vivendo um momento de profunda crise em Sergipe. E profunda crise porque passa pela a doença profissional. Pelo desmando, pelo desmonte da escola pública, né? E o desmonte passa também por uma concepção elitista da escola pública, agora mesmo com essa reforma de ensino médio, né? Que o ministro, que é um avicultor, ele agora está entendendo da educação, e aqui nós temos na Secretaria da Educação um professor de História da Educação, mas que, infelizmente, ele não tem nenhum compromisso com os educadores e com os alunos. Porque a proposta que ele está implementando é uma proposta que retira da escola o ensino fundamental. Que retira da escola o jovem de ensino médio, que não tem como ficar 7 horas na escola. Portanto, essa é uma questão gravíssima, porque educar o povo é levar o nível cultural, o espaço, inclusive hoje o espaço de maior convivência social é a escola, e que está sendo negligenciada. E levando a uma síndrome que já foi diagnosticada através de pesquisa desde do início do nosso século XXI, acho que a pesquisa da CNTE foi em 99 ou foi em 2000, mostrando aqui em Sergipe, naquela ocasião,
40% dos professores e professoras já tinham síndrome de Burnout. Que Vossa Excelência sabe que quem mais tem essa síndrome são os professores e professoras, enfermeiros e enfermeiras. Porque é a categoria que mais lida com os problemas sociais. E que é a síndrome da desistência. De você não acreditar, de você perder a paixão, por exemplo, no caso do professor, perder a paixão pelo ato de ensinar. E ao perder a paixão e a motivação, ele é criminalizado, que ele é o culpado do fracasso da escola. Então, é uma doença gravíssima, seríssima, que naquela ocasião, se nós já tínhamos 40%, foi uma pesquisa bancada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E foi o Departamento de Psicologia do Trabalho da Universidade Nacional de Brasília que fez. Se naquela ocasião já era 40%, né, só da rede estadual, hoje eu acho que deve ter de 60% a 80%. Porque a desesperança é imensa. Porque a autoestima dos professores e das professoras vem sendo agredida no dia a dia. Antes de chegar aqui, eu estava na Polícia Federal, porque um deputado federal que votou pelo impeachment, ele, na sua cidade, na porta da sua casa, mas a rua é pública, né? A livre expressão me parece que ainda está na Constituição, professores, trabalhadores rurais, a população. Eles fizeram um ato ali na porta. Ele abriu processo contra os professores e contra outras pessoas também. Perdeu na Justiça Comum, lá em Lagarto mesmo, foi arquivado o processo, e ele entrou com a reclamação na Justiça Federal contra esses professores, e o delegado está ouvindo hoje e amanhã. Então, esse é o cenário que nós temos, que os trabalhadores, os desempregados estão vivendo, né? Portanto, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, Vossa Excelência, porque eu acho que foi muito esclarecedor. Eu tenho que agradecer à deputada Maria Mendonça por ter trazido Vossa Excelência aqui, nesse mês verde, e dizer, deputada Maria, como nada acontece com as nossas leis, a lei de Vossa Excelência também nada está acontecendo. Portanto, eu tenho uma resolução e tenho certeza que depois dessa palestra o nosso vice-presidente vai acelerar o seu parecer, que está na mão dele, onde eu estou regulamentando que esta casa, pelo menos, né, regulamentando a lei de Vossa Excelência, que essa casa, pelo menos, faça o abril verde. Tá? A resolução está para o deputado... Parecer favorável já pela constitucionalidade, já deu parecer. Pronto, então já deu verbalmente, devolva para ver se na próxima semana a gente aprova. E, para terminar, eu quero dizer, doutor Fábio, que em 2012 eu fiz uma lei para o mês de novembro, exatamente diante dessa tragédia que aconteceu com a nossa árvore de Natal, que foram 3 operários, engenheiros e trabalhadores que foram mortos naquele acidente. Então, eu instituí o Dia Estadual de Luta em memória das vítimas dos acidentes e doenças do trabalho no estado de Sergipe. Então, dia 24 de novembro, que foi o dia que aconteceu o acidente e a tragédia, mas a lei a gente prevê que durante o mês de novembro, o governo tem que fazer atividades e também o movimento sindical, né? Mas aí não pode obrigar o movimento sindical a abrir esse debate para que deixe de ser invisível, para que a gente sensibilize, como Vossa Excelência sensibilizou aqui a partir de um poema, né, prendeu a atenção de todos, porque também a linguagem de Vossa Excelência é poética, ela não é técnica, por mais que o senhor tenha sido recorrente, que não queria entrar cair no tecnicismo, mas realmente a argumentação de Vossa Excelência é sempre numa linguagem poética. E eu espero também, quem sabe, né, que esse ano, no mês de novembro, nós possamos estar, a Secretaria de Inclusão Social, né, que tem lá a Coordenadoria de Direitos Humanos, tem a Coordenadoria do Trabalho, tem várias coordenadorias, possa, durante o mês de novembro, estar abrindo debate, seminário, fazendo visitas, provocando essa casa, né, para ver se a gente começa a mobilizar a sociedade, né, e se as leis têm alguma eficiência e alguma eficácia, né, aprovada por essa casa. Então, era isso, mais uma vez, parabenizar, e amanhã às 10 horas estarei lá, me apropriando das informações e dizendo que toda essa campanha que está sendo feita para destruir, né,
o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério, né? É uma campanha, né, da elite desse país, dos empresários, e que tem seus representantes no Congresso Nacional, inclusive alguns sergipanos aqui, e que os nossos colegas deputados têm como aliados, que eu acho que nós temos essa tarefa, porque é um absurdo o que está sendo dito, inclusive pelo ministro Gilmar Mendes, né, dizendo que na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho, só tem petista. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós estamos vendo a capacidade dos juízes quando eles assumem essa responsabilidade e assumem que tem que dominar a legislação, mas eles têm que ter como mente a justiça, não só o direito. E quando você tem a perspectiva da justiça, você tem que ter outras leituras do mundo para poder fazer a defesa de forma correta e, claro, e justa. Então, com certeza, todo o apoio, toda a solidariedade a essa luta dos senhores, e que a sociedade precisa, né, eu que participo muito dos movimentos, nós precisamos, ao dialogar com a sociedade sergipana, colocar exatamente, né, quem está querendo destruir com a Justiça do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, porque é exatamente nós voltarmos, não só ao século XIX, eu acho que é voltarmos ao início, ao processo de colonização, quando trouxeram os nossos irmãos negros, porque e começaram a fazer o genocídio dos índios. Então, é um retrocesso profundo se nós perdermos, né, esse espaço de poder, e se for aprovado a reforma trabalhista. Muito obrigada.